Então abra sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo de número 5. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração estes dias. 2 Reis, capítulo 5, começa dizendo assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhes disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Senhor Jesus, eu quero te louvar, agradecer mais uma vez pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar na tua presença. E nesta noite, ó Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, para que a gente possa compreender a tua vontade sobre as nossas vidas. Nos abençoa de uma forma especial e fala ao nosso coração nesta noite, meu Deus, segundo aquilo que nós precisamos ouvir, segundo aquilo que nós necessitamos, segundo aquilo, ó Pai, que é da tua vontade sobre as nossas vidas. Que nada venha atrapalhar a tua palavra de chegar ao nosso coração e dar o fim, ó Deus, a qual ela se destina. Abençoa cada um aqui, meu Deus, alimentando, ó Pai, exortando e fortalecendo cada um na tua presença. Nos dê graça para ouvir, ó Deus, exatamente aquilo que o Senhor deseja nesta noite. Eu peço isso, ó Deus, com muita gratidão, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. É interessante que essa semana eu comecei a pensar a respeito desse homem. A história de Naamã ela é uma história extraordinária, é uma história fantástica. É uma história que fala de um homem, conforme nós acabamos de ler, um homem que tinha muito prestígio.
Um homem que foi usado de uma certa forma por Deus para que ele pudesse vencer uma batalha, e isso trazia um grande prestígio para ele diante do seu Senhor. Era um homem que, segundo a Bíblia Sagrada, ele era um homem de muito respeito, ele era um herói de guerra, ele era um general, ele era alguém que impactava por onde passava. Mas a Bíblia em momento nenhum esconde que atrás desse general, atrás desse homem tão cheio de conquistas, havia um outro homem que era leproso. Um outro homem que tinha por si só uma dificuldade que lhe trazia algumas tristezas ao coração. E o texto então fala a respeito de um homem que tinha dupla personalidade. Era um homem que se apresentava como um general, mas ao tirar as suas vestes, ele se encontrava como alguém indigno de ficar na sociedade. Era um homem que tinha uma vida dupla, mas segundo o que nós conseguimos entender na palavra, nenhuma das personalidades lhe dava o direito de ser livre, porque enquanto ele estava preso ao seu estilo de guerra, às suas vestes de guerra, ele se tornava grande, ele se tornava alguém especial, porém era por algum tempo, porque depois de algum tempo ele retornava à sua vida normal, e tirando as suas vestes, ele se tornava alguém leproso. Então era alguém que não tinha uma liberdade. E a Bíblia deixa muito claro que se nós conhecermos a verdade vai nos tornar livres. E o que Deus espera de mim e de você não é que nós sejamos generais, mas também Deus não quer que nós sejamos pessoas doentes. Deus deseja que eu e você se torne livre, totalmente livre, para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor, livre de conceitos, livre de religiosidade. O Senhor deseja que eu e você tenha liberdade. Naamã era um homem preso. É interessante que quando nós olhamos o versículo 1 já começa enfatizando que Naamã era herói. Imagine alguém herói. Talvez alguns de nós já em algum momento se tornou herói da situação. Talvez alguns de nós, pelo fato de ter algum conhecimento, pelo fato de apresentar alguma coisa diante das pessoas, já nos tornamos heróis. Talvez para os nossos filhos, para os nossos amigos, talvez para alguma pessoa, em algum momento nós até fizemos o papel de herói. Mas é interessante que sem Deus, ao tirar a fantasia de herói, nós somos exatamente como alguém leproso, pecador, cheira mal diante de Deus. E nessa noite o que eu quero trazer para você é uma resposta, para que você possa se ver livre de uma série de coisas que talvez tenha afligido você. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: olha, mas eu estou muito bem com Deus. Glória a Deus. Uma coisa eu garanto, que ninguém entra na presença de Deus e sai como está. Se você entrou bem, uma coisa eu tenho certeza, você vai sair muito melhor do que você chegou. Porque todas as vezes que nós apresentamos diante de Deus, Deus faz algo extraordinário nas nossas vidas. Observe que Naamã, ele era uma pessoa que aparentemente vivia bem, mas ele se escondia atrás de uma capa. Essa capa de general, essa capa de homem valente, ela era um enfeite na vida de Naamã. Ela era um enfeite. Assim como muitas vezes nós chegamos diante de Deus, na igreja, com alguns enfeites de cristão. Às vezes nós chegamos com uma Bíblia nova, uma Bíblia de estudo, com uma Bíblia bordada de ouro do lado. Nós chegamos com uma roupa totalmente diferenciada. Eu até às vezes eu brinco com a minha esposa, que ela fala: essa roupa é de ir na igreja. Eu falo: eu não sei que roupa é roupa de ir na igreja, porque para mim tudo é roupa normal. Eu só não vou trabalhar de paletó, que fica meio sem jeito. Mas se um dia precisar, e em algum momento eu precisei, sem nenhuma dificuldade. Às vezes nós nos enfeitamos, mas na verdade o que importa é o que está por trás desse enfeite. Às vezes nós não percebemos, mas nós somos levados por uma vida de engano. Nós aplaudimos, nós batemos palma, nós nos alegramos, nós testemunhamos, mas lá no nosso íntimo alguma coisa está nos corroendo. Alguma coisa está nos entristecendo, está nos fazendo mal, e é necessário que nós tomamos uma posição diante de Deus. Sem perceber, Naamã levava uma vida de engano,
pois Naamã, diante dos seus soldados, ele era alguém extremamente querido, alguém que, por onde passava, havia um grande respeito, mas isso não passava de um engano, de uma grande mentira. A capa representava uma prepotência, porque ele se tornava superior, ele se tornava alguém especial. Quantas vezes, sem perceber, nós nos posicionamos como general, como Naamã general? Quantas vezes, sem perceber, nós abrimos mão do maior princípio que Jesus ensinou para mim e para você, que é amar as pessoas incondicionalmente. Nós temos uma dificuldade tão grande nesse conceito de amar, uma palavra tão pequena, amor, mas tão difícil de compreender. Quando nós achamos que já aprendemos, nós nos deparamos com um amor que mostra que nós estamos aquém daquilo que Deus deseja para as nossas vidas. É necessário que nós nos aproximemos de Deus com o coração aberto, sem capa, sem nada, para que o Senhor possa nos dar a liberdade de expressar, não a religiosidade, mas de expressar a vida cristã que está incutida em nós, quando nós resolvemos resolvemos por nós mesmos se entregar a Deus e então viver uma vida cristã, autêntica, genuína, sem máscara, vivendo segundo Cristo deseja, não somente nominal cristão, mas representando pequenos Cristo, sendo igual a Cristo, o maior exemplo a seguir. Naamã era um homem extremamente prepotente, arrogante. Ele tinha muito conceito, mas vivia de uma vida extremamente triste. O texto, ele diz que as tropas da Síria, elas foram até a terra de Israel, e lá então elas levaram uma menina para a casa de Naamã. E essa menina era uma menina que foi trazida como escravo. Mas era uma menina que tinha um amor profundo no coração. Ela tinha tudo para não querer bem. Quantas vezes nós deixamos de gostar de alguém que um dia Jesus morreu por essa pessoa, simplesmente pelo fato desta pessoa falar alguma coisa que não estava em concordância com aquilo que nós achávamos direito. Às vezes nós perdemos o conceito que temos por alguém, simplesmente pelo fato da pessoa não concordar com aquilo que nós já temos como certo na nossa vida. Esta menina era uma menina temente a Deus. Era uma menina que, apesar de escrava, ela tinha um coração amoroso. Ela olhava para a situação e, segundo o que eu entendo a respeito de escravo, é alguém que não tem direito a nada. É alguém que recebe ordens para fazer um monte de coisa, mas não tem direito a questionar. Nós nos posicionamos como servo e às vezes esquecemos que o sentido de servo quer dizer escravo. E nós começamos a questionar e nós questionamos e achamos que Deus está errado, achamos que Deus não deve fazer o que está fazendo na nossa vida, se colocamos como coitadinhos, enquanto nós não conseguimos entender que todas as coisas que acontecem na nossa vida têm um proveito para nos abençoar, nós vamos continuar sofrendo. Ainda de manhã nós falamos a respeito disso. Muitas das vezes nós sofremos algumas coisas, algumas circunstâncias são adversas na nossa vida, mas aí então nós começamos a questionar e dizer: por que eu estou passando por isso? Eu sirvo a Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Eu não mereço passar por essa situação, eu sou fiel a Deus, eu vou no culto, eu visito os irmãos, eu amo os irmãos, mas agora me acontece isso? O que será que Deus quer fazer na minha vida? Na verdade, nós não estamos preocupados com aquilo que está acontecendo conosco. Nós estamos, às vezes, achando que nós não deveríamos passar porque somos melhores do que os outros. Só não temos coragem de falar, mas muitas vezes as nossas orações expressam claramente o que nós gostaríamos de dizer. E muitas vezes o que nós gostaríamos de falar seria bem o seguinte: Senhor, tem tanto bandido, tem tanta gente ruim, por que alguém tão bom como esse passa por uma circunstância dessa? O Senhor é injusto, o Senhor deveria ser mais justo, o Senhor não está olhando para a situação.
Às vezes nós questionamos aquilo que está acontecendo na nossa vida. Isso é falta de conhecimento de quem é Deus. Deus é soberano e Ele não perde tempo. Deus olha de uma outra forma a nossa vida. E tudo o que acontece tem um fim proveitoso. Tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito. Se nós mudarmos a nossa oração, vai ser mais fácil de compreender o que Deus quer para nós. Naamã, então, eu considero um homem extremamente abençoado, pois ele trouxe para sua casa uma joia preciosa. Ele trouxe uma menina que amava. E quem tem alguém que ama ao seu lado, tem a joia mais preciosa que existe na face da terra. E essa menina, então, independente das ordens que ela recebia, e com certeza ela recebia muita ordem, porque quem já fez exército, quem já andou do lado de alguém, de algum militar, de alguém aí de certa patente, sabe muito bem o que eu quero dizer. Não tem conversa, é faça ou faça. Não tem conversa. Então Naamã com certeza questionava essa menina: olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, você não fez direito, por que você está fazendo isso? Mas ainda assim ela olhava para ele e ela amava aquele homem. Ela amava a ponto de expressar que havia alguém que ela conhecia, que teria a possibilidade de mudar a situação daquele homem, que quando tirava a capa, que poucas pessoas sabiam, porque se Naamã tirasse a capa diante do seu exército, ele seria expulso, porque naquela época a pessoa que era leproso não poderia caminhar junto com ninguém. Eu não sei como era a capa dele, mas talvez, como que era as vestes dele, mas talvez ele usasse até luva, para que não aparecesse quem realmente ele era. Mas quando ele chegava na sua casa, aí então ele sem capa, ele ficava realmente de uma outra forma. Aparecia verdadeiramente quem ele era. Isso acontece na nossa vida. Quando nós estamos sozinhos, aí nós entramos na realidade. Quem nós somos? De verdade. O que nós fazemos realmente está agradando Deus? Aí nós entramos na realidade. A realidade de Naamã é que ele era uma pessoa triste. A realidade de Naamã não era que ele era um herói. As pessoas achavam que ele era soberano. Mas a realidade de Naamã era a realidade de alguém condenado, alguém que não teria possibilidade, assim como eu e você. Quantas pessoas de nós, com certeza, só estão aqui porque um dia, alguém olhou para nós, e assim como a menina falou a Naamã: olha, o meu Jesus pode mudar a sua história. Quantos de nós que estávamos condenados? Naamã era um homem extremamente condenado. Quando ele arrancava a capa, ele via realmente quem ele era, e dentro do seu coração, por muitas vezes, talvez a tristeza falasse muito alto. Talvez houvesse um vazio tão grande, talvez houvesse questionamento na vida de Naamã, talvez ele começasse a se perguntar: olha, eu não sei o que acontece, mas quando eu volto para casa, o meu coração se entristece, nada preenche. A vontade que eu tenho é não voltar para minha casa. Muitas das vezes, nós estamos tão aprisionados à realidade da religiosidade, que nós não temos o desejo de nos tornarmos livres para sair das portas da igreja e voltar ao nosso lar e continuar a exaltar a Deus com o mesmo louvor que nós cantamos aqui. Quantas vezes nós não queremos voltar à realidade do nosso trabalho, porque nós encontramos uma outra circunstância que por muitas vezes pode não nos ser tão favoráveis. Então isso traz tristeza no coração. Por isso que eu quero dizer, a liberdade é muito mais importante do que ser chamado de herói. Então Naamã vivia um vazio muito grande, uma amargura muito grande no coração, vivia angustiado. Os dias passavam, ele vestia novamente a sua fantasia de herói, e ele ia para a guerra novamente, talvez conquistando muitos amigos, muito dinheiro, muita honra, mas lá no seu íntimo havia um vazio, que nada podia preencher esse vazio. E quando chegava na sua casa, Naamã se deparava com a realidade. E a realidade de Naamã é que ele era um homem triste, leproso, um homem necessitado. Mas havia uma menina muito especial,
E essa menina, então, ela disse, olha, se ele for, alguma coisa vai acontecer na vida desse homem. É interessante que Naamã tomou ciência da situação. A Bíblia não relata, eu não sei como chegou essa conversa até Naamã. Provavelmente essa menina falava com a sua esposa. Essa menina provavelmente durante o dia ela trocava umas ideias com a esposa de Naamã e falava, olha, fala para ele, convence ele. Porque se eu falar, ele não vai nem querer me ouvir. Pelo contrário, talvez ele mande até me chicotear. Mas fala com ele. Eu olho para ele, eu gosto tanto desse homem. Ele é meu patrão, ele é alguém especial, mas eu fico tão angustiado quando eu vejo essa situação e eu sei que pode mudar, eu sei que isso não é bom para ele, porque o meu Deus tem algo reservado para a vida dele. Fala com ele. E talvez essa mulher, todo dia, quando deitava, eu acho que longe de Naamã, com medo de pegar lepra, ela deitava e ficava falando, Naamã, escuta, só mais uma vez. Escuta, a moça que você trouxe, ela veio de Israel. E ela disse que lá tem um homem que tem possibilidade de mudar a sua vida. Deixa de ser teimoso, Naamã. Você é general lá fora, mas aqui dentro você é o Naamã. Sabe quando a gente cai na realidade? É interessante que a pessoa que mais fala a verdade para a gente é a pessoa que nós mesmo menos gostamos de ouvir. É aquele que está do nosso lado. A esposa, o esposo. Nós damos pouca atenção. Mas essa mulher, talvez insistentemente, ela foi falando, a ponto de Naamã falar, opa, então dá certo. Mas o interessante é que Naamã tinha um coração de general. Sabe por que muitas vezes nós temos dificuldade de entender o Evangelho? Porque nós queremos compreender o Evangelho do nosso jeito. Nós achamos que o Evangelho só é Evangelho se for do nosso jeito. Nós temos dificuldade de entender a graça. Nós temos dificuldade de entender que não é preciso pagar nada. Nós temos dificuldade de entender que nós somos salvos por fé. Isso é dom de Deus, não vem de nós. O próprio Deus inculta isso dentro de nós, para que a glória seja dele, não seja de homem nenhum. Nós temos essa dificuldade, às vezes nós questionamos a nossa salvação por falta de conhecimento de Deus. Naamã era um homem que quando ele ouviu essa situação, o coração do general falou mais alto. E aí ele foi, pois ele tinha conhecimento, falar com o seu senhor. E ele disse, olha, a situação é essa. Mas nós somos poderosos. Nós vamos lá. Se o Senhor me autorizar, e alguma coisa vai acontecer. E o Senhor de Naamã então disse para ele, olha, faz o seguinte, pega algumas coisas aí. Quantas vezes nós achamos que vamos comprar Deus? Que nós vamos comprar as coisas? Que nós vamos comprar a nossa bênção? Eu quero dizer para você que a sua bênção não custa 1 centavo. É impossível de pagar a sua vitória. A sua vitória já foi paga na cruz do Calvário. Nós já somos livres e vitoriosos, porque em Cristo nós podemos todas as coisas. Mas às vezes nós criamos barreiras para receber o melhor que Deus tem para as nossas vidas. Nós criamos barreiras para ser abençoados por Deus. Muitas vezes não somos mais abençoados, porque nós criamos barreiras. Nós achamos que precisamos fazer algo para impressionar Deus, e jamais nós vamos conseguir impressionar Deus. O nosso papel é simplesmente servir, fazer a vontade do Senhor, amar em primeira instância. E então, Naamã conversando com o seu senhor, o Senhor orientou ele algumas coisas e pediu para ele que ele pegasse alguns bens, e ele vai então até o rei e leva uma carta. Chegando até o rei, ele se posiciona diante do rei, explica a situação, e o rei fica abismado e diz, opa, tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Não está certo. Não está certo. Esse homem veio aqui porque, na verdade, estão querendo criar alguma situação para romper a nossa amizade. Mas havia um homem abençoado naquele local. Esse homem chamava Eliseu. E Eliseu, ele ouviu. O texto não relata, o texto só relata que Eliseu ouviu. Eu não sei se Eliseu estava do lado, eu creio que não. Mas alguém foi lá e contou. Sempre tem alguém que conta. Tem ou não tem?
tem aqueles comentários gospel. Não sei se os irmãos conhecem, porque cristão, né, crente, não fofoca. Crente comenta. E os comentários gospel. E chegou até o ouvido de Eliseu. E Eliseu então ouviu aquilo e falou: opa, peraí, o que aconteceu com esse homem? Que situação difícil é essa? Deixa ele vir a mim. Deixa ele vir a mim. E ele vai saber que há profeta em Israel. Jesus diz algo muito interessante. Ele diz: olha, se você está sobrecarregado, se você está cansado, se você está oprimido, se está passando uma circunstância adversa, pode vir. Venha a mim. Venha, sem restrição. Eliseu então fala: deixa vir a mim esse homem. Talvez naquele momento, quando falaram, então, a Naamã, ele se encheu de si. E ele vai então, com os seus cavalos, até a casa de Eliseu. E é interessante que ele chegou imaginando que Eliseu ia bater palma para ele. Por que não recebemos mais? Porque nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Nós queremos fabricar milagre. Irmãos, milagre acontece. Milagre não se explica. Milagre acontece porque milagre é impossível e só Deus pode fazer. É Deus que faz milagre. Não dá para ensinar Deus a trabalhar. Às vezes nós queremos milagre, mas nós criamos conceito para que o milagre aconteça. Se acontecer do seu jeito, não é milagre. Nós confundimos tantas coisas. Eu tenho pensado muito a respeito também do assunto porta nesses dias. E eu tenho compartilhado, falado constantemente a respeito de porta. De manhã também falamos a respeito disso. Nós olhamos para a porta e nós não conseguimos nem decifrar o verdadeiro significado da porta. E a primeira impressão que vem a nós é que a porta serve para nos dar passagem. Não é. A porta tem uma função e a função é proteger. Se não houvesse necessidade de proteção, a gente colocava só o batente na porta, na casa da gente, não colocava a porta. Se é só para passagem, para que colocar a porta? Para atrapalhar? A porta, se for para passar, ela atrapalha, porque se tiver fechada, tem que abrir. A maior função da porta é fechar. E Deus fecha a porta para nos proteger. E nós precisamos estar atentos a isso. E às vezes nós queremos: Deus abre a porta, Deus abre porta. Deus não precisa abrir porta. Deus chama a existência as coisas que não existem. Deus não parou de realizar coisas ainda. Deus faz até hoje. A Bíblia não diz que Deus está sentado, descansando, esperando a igreja. Não, Deus trabalha até hoje. Deus ainda tem coisas novas para fazer na minha e na sua vida que nós não sabemos. Nós só precisamos estar atento a Deus. Naamã então se posiciona como general, assim como às vezes nós posicionamos diante de Deus. Eu acredito que a oração que Deus mais escuta é a nossa lágrima. Quando falta palavras. Enquanto há palavras, nós nos posicionamos como alguém que sabe. Quando nós chegamos diante de Deus mesmo, não há palavra suficiente para falar com Deus. E as lágrimas brotam. E aí Deus sabe o que nós queremos. E o que nós necessitamos. Às vezes nós chegamos diante de Deus para falar com Deus e a impressão que tem é que Ele precisa fazer uma infinidade de coisas para nós. Nos posicionamos exatamente como o general Naamã. Ele vai até o profeta Eliseu e ele chega e ele fica esperando que Eliseu chegasse até ele e falasse: ó, meu querido, que bom que você veio, você que é o cara, você que é o herói, você veio até mim, eu tão simples assim, nesse local, o que acontece? Eu estou à sua disposição. Pensamento de general. Pensamento de alguém que acha que os outros precisam fazer tudo para ele, que o mundo gira ao seu favor. Pensamento errado, pensamento que nos afasta da bênção. Naamã então chega diante da casa do profeta, com os seus cavalos, com os seus carros, parou na porta da casa do Eliseu, e então Eliseu mandou um mensageiro. E o mensageiro trouxe uma palavra abençoada. O mensageiro traz uma palavra e diz assim: olha, o profeta mandou falar algo para você. O profeta mandou você tomar um banhinho lá no Rio Jordão. E não é uma vez só não, é 7 vezes. Você vai ter que descer lá e vai ter que mergulhar 7 vezes.
Imagine como ficou o coração de general. Às vezes nós chegamos diante de Deus pedindo alguma coisa e Deus faz outra, e o general brota dentro de nós. Deus, você não está entendendo? Não foi isso que eu pedi, Senhor. Eu só quero aumento, eu não quero ser mandado embora. E Deus fala, não, meu filho, você precisa ser curado. Aqui dentro não tem jeito, você é muito arrogante, você precisa sair desse local, eu tenho algo especial para você. Mas nós começamos a questionar, Deus, mas eu falei outra coisa, Deus, o Senhor não está entendendo, agora que eu me posicionei, vou largar a mão, vou desistir, não vou mais na igreja, porque eu fui na igreja, e aí eu queria uma palavra doce, e a palavra que o Senhor trouxe para mim, ela machucou o meu coração, o Senhor me feriu, Deus, o Senhor não está vendo, Deus? Naamã chega diante do profeta e diz diante do servo do profeta e diz exatamente isso. Para aí, tem coisa errada. O texto não diz, mas eu tenho certeza que Naamã falou, rapaz, tem coisa errada aí. Vai lá e fala para ele que é Naamã que está aqui. Volta lá. Diz para ele que é Naamã. Naamã, você não sabe quem é Naamã? Você não viu no jornal? Passou na Rede Globo, semana passada. No Fantástico, Domingo Espetacular, eu sou Naamã. Eu tenho tantos anos de igreja. Eu já passei por isso, eu não preciso mais não. Discipulado para quê? Conheço tudo. Isso é para quem está chegando agora. Ler a Bíblia, isso é coisa do passado. Não há necessidade de ler a Bíblia, não. Para que fazer tudo isso? Quantas vezes nós fazemos isso? Só queremos a bênção. Mas aquele homem que Naamã mandou tinha conhecimento de quem era Deus, aquele homem que Eliseu mandou tinha conhecimento de quem era Deus e de quem era Eliseu. E eu tenho certeza que ele foi enfático. Eu vim aqui para dizer o que tem que fazer. E o que tem que fazer já está dito. É você que precisa de cura, não é o profeta. Vai lá e mergulhe no rio e pare de questionar se você quer ser abençoado. Mas é interessante que o texto começa a contar a história de um general que se indignou. O versículo 11 fala que Naamã se indignou tanto, que ele começou a dizer, olha, eu pensava que ele ia sair, ia ter comigo, ia chegar perto de mim, ia se colocar em pé, invocaria o nome do Senhor, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e então eu seria restaurado. Eu me lembro uma vez, um pastor amigo nosso, o nome dele é Toninho. Ele estava ministrando numa igreja aqui em Itatiba. Eu estava presente naquele dia. Um rapaz paralítico, andava de muleta há 4 anos, foi curado e saiu andando. E o pai traz um menino para ele orar. E o pastor Toninho falou, seja curado em nome de Jesus. O pai do menino começou a olhar para ele e falou, mas só isso? Como assim? Eu trouxe meu filho para orar. Ele falou, amém, pode vir o outro. Não, o senhor não está entendendo, é meu filho. Não é isso que eu esperava. Eu esperava que você colocasse a mão e falasse, sai enfermidade agora, em nome de Jesus Todo-Poderoso. Às vezes nós achamos que é desse jeito. Às vezes nós achamos que para o milagre acontecer, tem que acontecer conforme nós imaginamos. Aí não é milagre, irmãos. Aí é uma imaginação fértil, não tem nada a ver com milagre. Naamã então se indignou, ele falou, puxa vida, não é desse jeito, eu venho de tão longe, eu sou o cara. O conceito de general estava nele. Muitas vezes o conceito de general está enraizado, impregnado em nós. Nós não conseguimos absorver mais nada, porque nós estamos tão cheios. O nosso conceito é tão bom, nós aprendemos tanto, nós caminhamos tanto, porque nós sabemos tanto. E Deus, às vezes, querendo nos ensinar algo mais, nós não nos abrimos, nós não queremos abrir. Nós cerramos o nosso entendimento, fechamos as portas para que Deus não haja mais na nossa vida. E depois questionamos por que não acontece. Nós temos garantia. A Bíblia diz que aqueles que são de Cristo, o inimigo não pode tocar. Nós temos o selo, nós temos a marca, nós estamos garantidos. Mas às vezes nós deixamos isso de lado, porque o princípio de general está tão enraizado em nós. Às vezes se posicionamos como alguém que está acima. E não é isso que Deus espera de um servo.
E interessante então que Naamã ficou tão indignado. E quando então foi falado para que ele mergulhasse no rio Jordão, um rio teoricamente sujo, um lugar que não tinha nada a ver com a vida que Naamã levava. Naamã começa a dizer, opa, poderia ser diferente. Poderia ser nos rios que tem lá onde eu moro. Lá tem uns rios limpinhos, dá para mergulhar e ver os peixes lá embaixo. Poderia ser lá, já que é para limpar, vamos num lugar limpo. Mas aí eu tenho uma palavra boa para te dizer. Que Deus confunde as coisas. Porque a sabedoria do homem, para Deus, não passa de nada. Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. É no rio sujo que limpa. Olha que interessante. É aonde é inimaginável que o milagre acontece. É aonde não há possibilidade que aconteça o milagre. Eu gosto de falar a respeito do menino. Quando eu chegar no céu, eu vou comer um pãozinho. Porque eu acho que ele levou lá uns pãozinhos para o céu. Se não levou lá, vai ter milagre. Uma multidão querendo ouvir Jesus falar. Um monte de gente cheio de pãozinho e não tinha coragem de abrir mão. E aparece um molequinho lá e o pessoal ainda quer roubar a bênção dele. 5 pãozinhos para alimentar uma multidão? O que é isso? Está louco, menino? 2 peixinhos? Talvez se fosse hoje, alguns dissessem, você não dá nem para tampar a cova do dente. Mas o menino diz, mas é o que eu tenho. Mas o que eu tenho não é meu, vou repartir. E a Bíblia relata que uma multidão alimentou, ainda sobrou 12 cestos cheios. Porque o milagre acontece assim. O milagre acontece com aquilo que já existe nas nossas mãos. O milagre acontece com aquilo que é impossível de acontecer. Há uma formiguinha famosa chamada esmilinguido. Eu não sei quantos conhecem a história de como aconteceu para essa formiguinha ficar tão famosa e tão cara, né, irmãos? Você vai comprar alguma coisa, tem o esmilinguido, é R$50. Não importa o que seja. Pode ser um chiclete, é R$50, porque tem o esmilinguido. Mas alguém estava orando e pedindo a Deus que Deus desse uma direção, porque ele queria algo especial. E o Espírito Santo trouxe um verso ao seu coração. E o verso dizia assim, vai ter com a formiga o preguiçoso. E esse homem começou a observar a formiga. E daí saiu o esmilinguido. Ele conta o testemunho de como aconteceu para que esse personagem fosse criado. É da onde a gente não imagina. É da onde a gente não espera. É aí que o milagre acontece. Era impossível de alguém se limpar num rio sujo, irmãos. Mas é assim que Deus queria fazer. Deus queria quebrar alguns conceitos e protocolos. Porque nós achamos que sabemos demais. Nós achamos que temos conhecimento demais. Por isso que nós não vivemos o sobrenatural. Porque o sobrenatural, ele está além do natural. E só vive o sobrenatural quem sai da média. Quem começa a caminhar com Deus. Quem tem fé, quem acredita. Quem sai do chão. Quem coloca a mente no céu e ponto final e acabou. Ah, mas eu tenho que pisar no chão, eu tenho que ter certeza de que eu não vou ter nenhuma dificuldade. Isso não é fé, irmãos. Isso muitas pessoas conseguem ter. Fé é você ter a certeza de que mesmo quando não houver possibilidade, Deus vai estar com você e não vai te abandonar. Isso é fé. Isso é crer no impossível. Naamã então começa a questionar. Naamã então ele entra com o seu princípio de general e ele diz, puxa vida, tem rio tão limpinho lá. Tem coisas boas lá, e ele vem aqui dizer para mim que eu tenho que mergulhar nessas águas. Ele ficou indignado. Nós ficamos tão indignados quando não acontece do nosso jeito. Senhor, eu falei para o Senhor que eu ia fazer uma campanha, faz 7 dias que eu estou fazendo a campanha. Grande coisa. Senhor, mas eu estou orando. Senhor, eu fiz um propósito, uma semana de oração. Grande coisa. 1 mês de oração, grande coisa. 1 ano de oração, e daí? 10 anos que eu estou orando, Senhor. Tem uma palavra boa para você, continue orando. Porque Deus não está limitado ao nosso tempo, Ele é Deus. Tenho certeza que se você está orando há 10 anos, você é tão íntimo de Deus, que você jamais questionaria e pararia de orar. O problema é que às vezes nós não estamos nem orando, nós estamos falando aquilo que nós não estamos vivendo.
Porque uma pessoa que ora 10 anos, ele fica íntimo de Deus, e nunca mais ele quer sair da presença de Deus. E digo mais, se ele orar 10 anos por uma coisa, ele até esquece por aquilo que ele estava orando. Porque ele recebe tanto de Deus nesses 10 anos, que aquilo se torna nada. Porque o que Deus tem para nós é muito maior do que aquilo que nós pensamos. Nós podemos sim fazer projeto, mas o que Deus deseja para mim e para você é maior do que os nossos projetos. Porque nós só conseguimos fazer projetos segundo a nossa realidade. Segundo aquilo que nós vivemos. É ou não é assim? Quando nós vamos construir uma casa, a primeira coisa que a gente olha é o quê? O padrão de vida que nós temos. Eu não sei se alguém aqui já pensou em comprar um terreno ali na Quinta da Baronesa, uns 4 lotinhos ali. Por que nós não pensamos? Pastor, mas peraí, na Quinta da Baronesa até para entrar lá é difícil. Porque nós olhamos com os nossos olhos. E aí começamos a pensar, se abrir um loteamento aí que tenha lote de 52 metros quadrados, quero ver se eu compro meio lote junto com o meu vizinho. Para mim construir um cômodo lá e um banheiro. E tocar minha vida, esperar morrer, né? Comer lá um fubazinho. Nós ficamos olhando segundo os nossos conceitos, não é isso que Deus tem para nós. Nós precisamos viver aquilo que Deus deseja para nós aqui nessa terra. Para isso nós precisamos nos aproximar de Deus e entender quais são os sonhos de Deus para a nossa vida. E o que Deus deseja para mim e para você é que nós andamos de cabeça erguida, porque o Senhor é fiel conosco até na cova. A situação está difícil, vai para a cova, ô glória, ursinho de pelúcia, leãozinho de pelúcia, né? Foi inventado lá no livro de Daniel. Leãozinho de pelúcia. É ali que o pessoal acostumou a dormir com um bichinho de pelúcia. Daniel entrou e deitou nas barbas do leãozinho. Pronto, foi criado lá o ursinho de pelúcia, o leãozinho de pelúcia. Deus é fiel, irmãos. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, tirar a nossa capa de general, se chegar diante de Deus como nós somos de verdade, mostrar a nossa realidade para Deus. Orar segundo a nossa necessidade. Não orar para as pessoas escutar o que nós estamos orando. Às vezes ficamos preocupados. O que será que vão pensar da minha oração? O que será que vão pensar da minha situação? Irmãos, Naamã era exatamente esse homem. Uma roupa de general, parecia, mas não era. Parecia herói, mas não era nada. Tem gente que parece crente, mas não é crente, porque não acredita em Deus. Quem não acredita em Deus está longe de ser cristão. Mas veste uma capa, veste paletó, gravata, Bíblia, óculos. Anda que nem crente, parece, mas não é. Naamã então começa a questionar. E ele ficou tão indignado. A Bíblia diz que ele voltou, talvez resmungando, como muitos cristãos resmungam. É porque eu sou dizimista, porque não acontece nada, porque meu irmão, porque não sei o quê, porque chegou alguém, já está contando testemunho, eu faz 10 anos, porque 10 anos, e 10 anos atrás, porque se acontecesse, era para mim estar diferente, porque isso, porque aquilo. Tem gente que resmunga demais, gente. Nunca está contente com nada, está vivo. Tem gente dizendo que está na prova comendo arroz, feijão e bife, irmão. Isso não é prova, isso é bênção. Isso é para dar glória. Mas tem gente reclamando. Eu estou na prova, eu vou morrer. Aí você fala assim, nossa, o irmão vai morrer. Preciso ir lá, vamos levar um pacote de arroz, vamos levar alguma coisa. Aí você vai visitar o irmão e fala, irmão, vim trazer uma cesta. Você fala, não preciso. Fala, meu irmão, peraí, você disse que estava morrendo? Que estava na prova? Não, isso aí tá bom, eu estou sem dinheiro. Mas isso não é prova. Se andar sem dinheiro fosse prova, eu acho que não teria ninguém sendo mais provado do que eu aqui nessa igreja. Isso não é prova. Mas as pessoas confundem. Deus tem muito mais para as nossas vidas. Nós precisamos acreditar em Deus. Mas quando não acontece do nosso jeito, então nós não queremos Deus. Nós brincamos de cristão às vezes. Naamã queria ser curado, mas do jeito dele. E ele volta indignado. E talvez no meio do caminho, então, com tanta reclamação, eu fico olhando para a pessoa que chegou diante dele. O camarada era corajoso. Talvez eles ficaram confabulando entre eles. Você vai você. Não, fala você. Não, vai lá, fala você. Não, fala você, aí você tem mais jeito. Sabe quando a pessoa tem medo de falar alguma coisa? Ele diz que o outro é melhor. Se fosse para ganhar um prêmio, duvido que ele falava, vai lá, você é melhor que eu para receber o prêmio. É nada. É que o camarada quer tirar o dele, sabe, quer tirar o corpo dele fora. Então ele começa a dizer, vai lá, você tem mais jeito, você sabe falar melhor. Se fosse para ganhar um prêmio, ele fala, não, deixa comigo, eu vou lá. É comigo mesmo, o prêmio é comigo.
Talvez aqueles oficiais começaram a confabular entre eles. E agora, como é que a gente vai falar com o homem? Ele vai mandar matar nós. Ele é general. Mas eles foram pessoas de coragem. Deus sempre coloca alguém para confrontar a nossa pequenez, a nossa falta de fé. Sempre Deus coloca uma situação para mostrar o quão pequeno nós somos diante do Deus que nós professamos com os lábios. E então, esses oficiais, eles vão e diz: olha, meu pai, olha o respeito que eles tinham. Se te tornasse dito profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? É diferente conosco? É diferente com os generais de hoje? Para você ser abençoado, 7 cheques de R$1.000. O camarada está na prova e ele faz. Eu atendi uma pessoa na cidade de Bragança, dentro de um condomínio. E ele tinha uma refeição saborosa para comer. Ele tinha batata. E eu não sabia se eu comia batata ou não comia batata, porque eu fui convidado para almoçar e estava eu e o pastor Wilton ainda. Em 2 nós fomos visitar ele. A visita foi o seguinte: vem aqui porque estão querendo me matar. Me cercaram, tal, estão querendo me matar e vamos nós lá. Chegamos lá, essa pessoa diz: olha, eu fui numa igreja e a situação estava tão difícil. E aí disseram para mim que se eu fizesse um propósito, na época, alguns anos atrás, 7 cheques de R$1.000, 7 semanas para ser abençoado, eu seria abençoado. Eu falei: e aí? Ele falou: já está na 3ª semana. Eu falei: e aí? Caiu 3 cheques, voltou os 3, caiu o 4º, vai voltar também, que não aconteceu nada. Mas ele tentou. E aí nós conversamos com aquele homem, abatido, e Deus deu graça. E ele morava num lugar abençoado, num lugar chique. Ele tinha alguns carros na garagem, tudo sem documento. Convidou a gente para almoçar e disse: olha, vamos almoçar comigo? Eu olhei para casa e falei: deve ter guardado pelo menos uns 50 para comprar alguma coisa para nós comer, né? Tinha batata, irmão. Batata, era o que ele tinha, batata. A refeição dele era só batata. E quando ele ofereceu, não é que eu não queria comer, eu fiquei com medo de comer toda a comida que ele tinha. Sabe que uma batata só é pouco, né? E tem algumas batatas para comer. Mas quando disseram para ele que se ele fizesse um sacrifício, a vida dele ia mudar, ele aceitou o desafio e não mudou nada. Naamã fez a mesma coisa. Se fosse alguma coisa difícil, mas pedir para mim mergulhar aqui nesse rio sujo? Às vezes nós fazemos isso. Senhor, mas de graça, isso não cola não. O pastor falou para ir lá na frente receber uma oração. Você acha que Deus vai fazer alguma coisa porque eu fui lá na frente? Não preciso fazer nada não, pastor. O que eu preciso pagar? Não preciso levar nada para casa? Não tem nada, me levar um copo santo, água ungida. Olha aqui, essa água ungida, ficou aqui no púlpito, faz tempo, está aqui, ungida, consagrada. Quanto que custa um copo desse? Pelo preço que a turma vende por aí, acho que deve custar uns R$15.000, mais ou menos. Pastor, depois o senhor segura aqui, pastor da América, vai valorizar o copo. Às vezes nós queremos comprar Deus, irmãos. Naamã, ele estava questionando, porque não precisava pagar nada. Ele com um monte de prata, um monte de ouro, um monte de coisa, um monte de animal. E o profeta fala para ele: eu não estou nem aí com essas coisas, eu só quero que você mergulhe lá no rio. É necessário quebrar algumas barreiras, é necessário mostrar verdadeiramente quem você é. O milagre vai acontecer, mas é desse jeito. É assim que vai acontecer. É com aquilo que já está nas nossas mãos. Tem gente querendo ser dizimista fiel com o dinheiro que não é dele, com o dinheiro que nem chegou na mão dele. Tem gente querendo ajudar a obra do Senhor com o dinheiro que ele não tem. E diz assim: quando eu tiver eu vou ajudar. Mas você não tem nada? Eu tenho, mas só que isso aqui é muito pouco. Ser fiel no pouco que Deus vai te colocar no muito. Se você não consegue ser fiel nem R$2, você quer o quê? Que Deus confie 1 milhão na sua mão? Você deixa de ser crente. Imagine se não dá para dar dízimo de R$2, que é 20 centavos. Como é que eu vou dizimar de 2 milhões, que é R$200.000? Vai ser muito mais difícil, irmãos. Mas às vezes nós não entendemos isso. E Naamã, então, com o seu princípio de general, com o seu princípio de herói, ele começa a questionar. Os oficiais chegam e falam: olha, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor faria, não faria? Quanto mais o que ele disse: lava-te e ficará limpo. Imagine a cabeça de Naamã. Pronto, só faltava essa para mim agora. Mas tá bom, vai. Se ele mandou, eu vou fazer. Já que eu estou aqui, eu vou fazer. Irmãos, uma coisa eu garanto: o fato de nós virmos até a casa do Senhor já demonstra que nós temos fé. Mesmo que você queira falar que você não tem fé, você tem fé, isso eu tenho certeza. Porque está passando algumas coisas bacanas na televisão.
Se você vê esporte, você vai ver lá coisa linda hoje. O Corinthians ganhou 3-0. Tem coisa boa para você assistir. A hora que você chegar lá, você liga a televisão, você vai ver. Tem coisa boa, tem um monte de coisa boa. Mas você veio aqui. Você nem sabia o que ia ser falado aqui nessa noite, mas você veio. Mas você veio. Então, se você veio, demonstra que você tem fé. Naamã, então, ele olha e fala assim, quer saber de uma coisa? Eu sou general, mas eu sei que eu sou leproso. Eu sei que eu sou uma pessoa que não estou em conformidade com aquilo que eu deveria ser. Então, já que eu estou aqui, eu vou mergulhar nesse negócio aí. Eu vou ver como é que funciona esse negócio. E a Bíblia diz que ele desceu no Jordão 7 vezes. Irmão, 7 vezes, irmão. Olha que negócio lindo. O camarada desce uma vez, levanta e não acontece nada. Às vezes nós escutamos uma palavra de Deus para a nossa vida e não acontece nada. O Senhor fala, o Senhor usa um profeta, aquele profeta ungido que sai fogo da mão quando ele levanta. E ele diz, olha, eis que te digo e tal. E é Deus que está falando conosco, mas não acontece nada. O desânimo às vezes entra no coração. Como será que ficou o coração de Naamã? Talvez ele desceu e subiu. Eu, general, continuo do mesmo jeito. Mas quer saber? Vou mergulhar de novo. Perseverança. Quer ser abençoado? Tem que perseverar, irmãos. Ninguém pode estar vendo nada. Mas não é para ninguém ver. Se Deus falou o seu coração, é com você o negócio. Se Deus quisesse que outra pessoa soubesse, ele falava com o outro. Mas se ele falou com você, é com você. Naamã teve que perseverar e Naamã desce de novo. Mais uma vez Naamã mergulha. E levanta, leproso do mesmo jeito. Mais um ano de igreja. Continuo na prova. E alguns chegam e dizem assim, quando eu estava lá fora, eu não passava por isso. Ele só não fala que quando ele não servia a Deus, ele roubava, ele fazia coisa errada, ele defraudava, ele pisava nos outros, mas ele questiona. Ele só não diz o que ele fazia. Naamã mergulha de novo. Mais um pulinho dentro do rio. E nada. 3 vezes e nada. Tudo para desistir. Mas já que está, persistência, irmãos. Persistência, acreditar. Naamã vai de novo. 4ª vez ou 5ª vez. E nada. Talvez você já tentou um monte de vezes. Talvez você já esteja na 5ª vez que você tenta. Talvez você já veio no altar 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. E nada aconteceu. Já pensou se Naamã vai embora na 5ª vez? De quem nós estaria falando agora? De um homem leproso, mas eu falei que ia falar de um homem livre, eu ia falar de liberdade. Naamã não desistiu, e a palavra que eu tenho para você, não desista. Continue mais um pouco, marche, acredite. Pastor, mas o mar está diante de mim. Marche. Pastor, mas eu não tem jeito, é o mar. Deus vai abrir o mar para você passar. Nem o pé não vai molhar. Pastor, mas o barco vai afundar. Agarre na tabuinha. Você não vai morrer, não. Se tiver uma tabuinha desse tamanho aqui, ó. Se você estiver firme nessa tabuinha, você vai ficar vivo. Porque Deus vai abençoar. O barco pode afundar. Deus não está nem aí com o barco. Eu já ouvi muitas vezes a pessoa dizer, se Jesus estiver no barco, o barco não afunda. Afunda sim. Jesus não veio salvar barco. Jesus veio salvar as pessoas. Aqueles que estavam perdidos. Eu provo na Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos. Diz que Paulo estava indo para Roma. E de repente, Paulo se posiciona e diz, olha, Deus falou comigo. Que vai chegar um vento forte. E não vai sobrar nada. Mas aqueles que continuarem firmes, aqueles que não desistir, aqueles que não pular na água, o barco vai destruir. Mas as pessoas que estiverem firmadas não vai morrer nenhum. Não sobrou nada do barco. Eu fico imaginando aquelas tabuinhas cheias de gente pendurada na tabuinha. Não sei se o barco era de tábua, era de zinco, não sei. Mas estava o pessoal pendurado lá, não morreu ninguém. Então o barco afunda. Mas o Senhor tem mais para as nossas vidas, independente do barco. Perdeu alguma coisa, irmão, não tem problema. Deus tem outras coisas reservadas para você. Tem coisas que precisam sair da nossa vida. Tem coisas que não passam de lepra na nossa vida. Tem coisas que fazem mal para a nossa vida. Tem coisas que estão impregnadas na nossa carne e ninguém vê. Mas quando nós olhamos diante do espelho, nós enxergamos o pecado na nossa vida.
A lepra que está impregnada em nós. E o que Deus quer é nos livrar do pecado, para que a gente possa ter liberdade de falar com Deus, para que a gente possa ter liberdade de falar a respeito de Deus, de ser abençoado por Deus. Então Naamã continua. E ele pula mais uma vez. E é interessante que a Bíblia não diz que cada vez que ele pulava ele ficava mais limpo. Ele continuava do mesmo jeito, irmãos. Pulava e voltava e continuava leproso. E eu acho que ele até pulou de capa. A Bíblia não diz que ele tirou. Eu acho que ele dava só uma olhadinha, falava assim, ninguém pode ver, mas continua do mesmo jeito. Não tem jeito. Mas houve uma hora que Naamã pula. E quando ele se levanta, a Bíblia diz que a sua carne tornou-se como uma de criança. E aí eu acredito que nesse momento Naamã chamou todo mundo e falou, gente, dá uma olhada aqui para vocês verem. Venham os mais próximos. Um milagre aconteceu. Porque eu estou limpo. Eu não sou general. Mas eu não sou leproso. Eu sou livre, eu sou limpo, eu posso andar por onde eu quiser. E é isso que Deus tem para nós nessa noite. O que o Senhor tem para nós é uma vida abundante. É uma vida de liberdade. Não é religiosidade, não é uma vida de conceitos religiosos, mas também não é uma vida de pecado, é uma vida abundante. Cristo é o nosso Jordão nessa noite. E eu convido você a se colocar em pé. Aleluia, 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 aleluia. Eu convido você a fechar seus olhos por um instante. E eu quero fazer uma pergunta bem simples. O que você deseja para a sua vida? Você quer continuar? Quer prosseguir? Quer vestir uma capa ou tirar a capa? Esta é uma noite de bênção para as nossas vidas. O Senhor tem um Jordão diante de nós. Deus tem um Jordão diante de nós. Talvez hoje seja o dia do nosso mergulho no Jordão, para sermos abençoados. Deus tem bênção para nós. Deus quer mudar a nossa história. Deus quer mudar a nossa vida. Deus quer fazer coisas novas para nós. Deus tem uma realidade totalmente diferente para mim e para você. Mas nós precisamos nos entregar. Feche seus olhos por um instante. Eu quero orar com você nessa noite. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Meu Jesus. Talvez você chegou aqui nessa noite precisando de um toque do Senhor. Talvez você chegou aqui nessa noite precisando de uma resposta para a sua vida. Talvez você já está mergulhando há algum tempo no Jordão e não tenha encontrado resposta. Continua tudo igual. Talvez não faça 7 mergulhos, talvez faça 9. Pastor, mas com Naamã foi 7. Ok. Talvez seja 20 com você, não sei. Mas uma coisa eu posso garantir. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus que curou Naamã. É o mesmo Deus que abençoou a vida de Naamã. E se você precisa de um milagre, assim como o profeta Eliseu disse a Naamã, olha, mergulhe 7 vezes no Jordão, que você vai sair de lá curado. Mandou um recado para que Naamã fosse abençoado. Eu tenho uma palavra de bênção para a sua vida. E a palavra de bênção é o seguinte: os irmãos vão cantar um louvor ao Senhor. E se você deseja receber algo de Deus nessa noite, eu quero pedir a você que tenha coragem de sair do seu lugar e mergulhe no altar de Deus para ser abençoado. Mergulhe no altar de Deus para ser abençoado. Talvez você já até veio ao altar, mas hoje é diferente. Você está debaixo de uma palavra, e é isso que faz a diferença. Se você precisa de milagre, nesse Jordão tem milagre nessa noite. Eu creio. Eu creio. Eu tenho visto milagres acontecendo, irmãos, constantemente. Ainda ontem eu estava na casa do irmão Gilson e eu presenciei um milagre. O médico colocou uma válvula na cabeça dele e disse que ele ia ter que viver com aquela válvula para o resto da vida.
Esta semana o médico desligou a válvula e tudo está funcionando normal, porque Deus é fiel. O médico disse que ele não ia andar, que ele não ia falar, que ele não ia enxergar. Eu estive na casa dele, sentei ao lado dele, pude ouvir coisas abençoadas da boca daquele homem. E uma das coisas é que menos de um mês ele vai estar aqui testemunhando um grande milagre de Deus. Mas para isso é necessário crer. Eu não estou pedindo para você trazer um centavo aqui, porque se fosse seria talvez mais fácil. Mas eu estou dizendo para você que Deus tem bênção para a sua vida. E Deus quer mudar a sua história, transformar a sua vida. E o Jordão é o altar. Enquanto os irmãos adoram o Senhor, você fique à vontade para receber o seu milagre. Pois o Senhor, com certeza, tem algo especial reservado para você nessa noite. Aleluia. Aqueles que quiserem vir, sintam-se à vontade. E o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quero o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor.
amor me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Pai Celestial, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que traga uma bênção especial a cada um dos teus filhos que aqui na tua casa vieram nessa noite, ó Pai. Eu sei, ó Deus, que há coisas que se tornam inimagináveis e impossíveis de acontecer aos nossos olhos, mas nesta noite, ó Pai, debaixo de uma palavra, Senhor, os teus filhos, ó Pai, num ato de fé, se apresentaram diante de ti para receber milagres, e eu creio em milagres, Senhor, e é no nome de Jesus, ó Deus, que eu peço nesse instante que algo sobrenatural venha acontecer, ó Pai, na vida de cada um que aqui está. Toma nas tuas mãos, meu Deus querido, a cada necessidade, ó Pai, a cada anseio, ó Deus, a cada realidade, ó Pai. Opera um milagre nessa noite, ó Pai. Muda a história, muda a vida, transforma, Senhor. Honra, Senhor Deus, a fé dos teus filhos que aqui estão, ó Pai. Usa os teus filhos conforme a tua vontade, meu Deus, e abençoa, Pai. Realiza, Senhor Deus, milagres no nosso meio, Senhor, assim como Naamã foi restaurado, que nossas vidas sejam restauradas nessa noite e possamos sair daqui totalmente livres, ó Deus, livres de conceitos, livres de religiosidade, ó Deus, livres, ó Pai, para adorar ao Senhor, livres, ó Deus, para se apresentar diante de ti, ó Pai. Toma nas tuas mãos, ó Deus, honra a fé dos teus filhos, Pai, assim como Naamã saiu curado, ó Deus, que cada um que adentrou esse santuário saia daqui totalmente restaurado pelo Senhor, cheio de fé, cheio de alegria, cheio de unção, cheio de poder, ó Deus, poder para testemunhar, poder para levar as pessoas até o Senhor, ó Pai. Abençoa, meu Deus, a cada um, ó Pai, a cada família representada aqui nesta noite, ó Pai, que elas recebam um presente dos céus do Senhor e saiam daqui, ó Deus, mais abençoadas do que chegaram, ó Pai, pois o Senhor é fiel, meu Deus, e nós cremos no teu poder. Então, com alegria, Pai, eu apresento os teus filhos diante de ti e agradeço ao Senhor pelo milagre, em nome de Jesus.